do nosso tema, dentro do nosso assunto, né, extraterrestre, espiritualidade, e eu acredito também que mesmo que não esteja totalmente dentro da nossa abordagem principal, a gente está na Terra. E por estarmos na Terra, nós precisamos buscar informação. A gente está aqui, no planeta. E saber do que anda acontecendo, seja no planeta, ou seja fora do planeta, mas que tenha relação com o planeta em si, acho interessante. E uma das pessoas que me ensina isso é o Caio, é o senhor diretor, que é uma pessoa super engajada em assuntos, por exemplo, que eu sempre tive muita resistência por questões pessoais e também porque eu não entendo muito do assunto, como, por exemplo, política. Existe política e existe cachorrada, né? O que a gente vê aí a maioria das vezes é cachorrada, mas existe a política, da qual todos nós fazemos parte. Não tem como ter sociedade sem política. E como ele é uma pessoa que busca informação, às vezes é necessário você se inteirar de certas coisas que estão acontecendo, porque o nosso trabalho não é só lidar com espíritos. Eu, como médium, e a gente viu lá no curso dos 21 dias, o médium seria o mediador. Eu não posso só estar ciente daquilo que acontece no mundo espiritual, inclusive essa é uma carta do tarô metafísico ou sacerdote. Eu também preciso estar um pouco, que seja, por dentro do que acontece nessa dimensão, porque eu não lido só com espíritos, eu lido com pessoas também. E quando a gente vai conversar aqui, é importante que a gente se importe, como professor, como comunicador, com os assuntos que vocês se importam. Não é isso, gente? Eu não estou aqui para conversar com vocês. Então eu não posso vir aqui simplesmente trazer os assuntos que me interessam e falar daquilo que é relevante para mim ou daquilo que faz parte da minha busca diária. Óbvio que isso aí vai estar dentro do pacote. Mas dentro desse pacote também está aquilo que é importante para vocês. Por isso que todos os botecos, pelo menos quase todos, a gente sempre fez nesse esquema de eu deixo vocês falarem, eu deixo vocês trazerem o tema, a pergunta, a questão. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou buscar informação. Se eu souber pouco, vou buscar mais informação ainda. Para que a gente possa trocar informação e aprender juntos. Acredito que esse tema não é só o 3 e Atlas que nós vamos falar aqui, tá, gente? Que é o tal do cometa. Nós vamos falar sobre muitos outros assuntos que cabem dentro dessa pauta. Ótimo, Márcia. Você assistiu uma palestra com uma pessoa totalmente lúcida e perita nesse assunto, e aproveito esse gancho que a Márcia citou, do professor Laércio, já para deixar bem claro aqui, gente, o que eu pesquisei de caráter científico para falar sobre o 3 e Atlas, eu fui atrás de informação não como um cientista, não como astrofísico, porque eu não sou, tá, gente? Tudo que eu busquei, que eu deixei anotado aqui, porque é um assunto que eu não domino, que não é da minha, vamos dizer assim, não é a matéria que eu ensino para vocês, mas faz parte, de certa forma, daquilo que eu me propus a fazer aqui. Então, desde já eu estou deixando claro. Oi, Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado pelo lindão. Desde já estou deixando claro o seguinte, eu não estou falando como astrofísico, como cientista, mas como uma pessoa que busca informação. Portanto, eu não domino esse assunto, pode ser que eu fale alguma coisa errada, pode ser que eu não tenha alguma informação a respeito, bem provavelmente eu não vou ter. As perguntas que vocês trouxerem para mim serão de caráter metafísico, espiritualista. Nesse ponto aí, né, papai, você joga a bola no peito aqui que eu faço gol. Agora, caráter científico, astrofísico, se eu puder clarear alguma coisa a respeito, vou clarear. Do contrário, eu vou passar adiante, porque não é a minha matéria, eu não domino esse assunto. Mas, eu quero começar com uma reflexão, que vai puxar tudo aquilo que a gente vai falar dentro do assunto 3 e Atlas, que é um dos assuntos mais comentados do momento, né? A gente está vivendo a era da informação, né?
O que mais tem é gente falando alguma coisa, o que mais tem é gente discutindo alguma coisa, se achando, né, especialista em alguma coisa e pregando vários evangelhos. A espiritualidade atual, ela tem sido meio assim, né? Várias abordagens, vários evangelhos. Jesus tem vários evangelhos na boca das pessoas. E eu tenho percebido um crescente aumento de pessoas que se dizem mestres, professores, instrutores, atraindo pessoas por suas polêmicas ou por outros atributos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem. Não é para vocês responderem para mim, não é para vocês colocarem nada aqui, é para vocês refletirem. Se aparecesse hoje um homem simples, não estou falando pobre, tá? Não vamos assim radicalizar. Simples. Cara simples, sem muitas posses, um cara comum, vamos colocar assim. Esse cara comum, ele, além de não ter posses materiais, ele também não é um cara padrão, vamos colocar assim, não é uma beleza que atrai a maioria das pessoas. É um cara comum. E ele está falando as mesmas coisas que Jesus, está pregando o mesmo evangelho que Jesus, está ensinando o mesmo que Jesus, através dos seus dons mediúnicos, quem sabe, está ajudando a curar pessoas, está ajudando o cara nem rico, nem bonito dentro do padrão do sistema, para dizer que é atraente visualmente na câmera. Ele também não tem uma reputação lá, essas coisas na internet. Ele não tem milhares de seguidores. Ele tem poucos seguidores. Poucos. É mais enxuto o material dele. Não fala para grandes multidões. Não. Esses 3 critérios, tá? Pensem bastante nesses 3 critérios. Não é um cara bonito, né? Aquela coisa, aquela Coca-Cola toda. Tá travando, gente, mas acho que já voltou, né? O comentário de vocês voltou aqui. Voltando ao meu raciocínio. Um cara pregando, ensinando as mesmas coisas que Jesus, mas não é um cara rico, não é um cara muito bonito, não é um cara visualmente atraente e não é um cara com muita reputação na internet, não é uma pessoa famosa, tá? Tem poucos seguidores. Eu pergunto para vocês, vocês ouviriam essa pessoa? Voltou, né? Mas aí vocês estão... Até onde vocês ouviram? Só para eu me situar aqui, para vocês não comerem mosca. Vocês falaram que voltou, certo? Mas até onde é que vocês ouviram falar aqui? Só para eu saber, tá, gente? Que pode ser que vocês não ouviram alguma parte, eu volto para a gente raciocinar de novo. Eu falei de um cara ensinando as mesmas coisas que Jesus, mas não é um homem rico, não é um homem de boa reputação social, não é famoso, não é um cara muito bonito. Deu para ouvir, né? Que bom. Aí eu pergunto para vocês, vocês ouviriam essa pessoa? Não me respondam, por favor, tá? Não é para vocês me responderem. Vocês ouviriam essa pessoa? Vocês dariam credibilidade a essa pessoa? Vocês veriam essa pessoa como um grande mestre? Como uma referência espiritual? Não me respondam, porque eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Para que a gente questione quais são os nossos conceitos do que é um ser de luz. Para que a gente questione quais são os nossos conceitos do que é um ser, um mestre. Porque na época de Jesus, qual era a ideia de Messias que aquelas pessoas tinham? O Messias que aquelas pessoas esperavam era um cara que viesse com poder mesmo assim,
na Matrix, na terceira dimensão, para tirar Roma do poder e para devolver o poder para Israel, que tinha se convertido na nação judaica, tá? O antigo Israel depois virou a nação judaica. Os judeus acreditavam piamente que o Messias que viria seria um cara que tiraria Roma do poder, porque aquela sociedade era oprimida por Roma, tá? E daria o poder para aquelas pessoas. Essa era a expectativa de Messias daquelas pessoas. Daí chega um cara que não está nem um pouco afim de tirar o poder de Roma, que não corresponde às expectativas daquelas pessoas, que não fala o que aquelas pessoas queriam ouvir, mas que conduz aquelas pessoas num outro tipo de libertação e transcendência. E aí, vamos passar para 2025. Quais são os critérios dos nossos atuais messias? O que uma pessoa precisa ter para ter credibilidade para a sociedade atual? Eu já falei as 3 coisas aqui: boa aparência, dinheiro e fama. Tem fama, dinheiro, boa aparência, então é um forte candidato a Messias. Eu trouxe isso para vocês para que vocês avaliem as escolhas que vocês têm feito com relação aos Messias que vocês estão procurando. Porque se vocês estão ouvindo uma pessoa por conta de um desses 3 pontos, então algo precisa ser revisto. Porque o que eu mais vejo por aí são as pessoas levando em consideração esses 3 pontos e fazendo deles uma base de escolha para decidir quem elas vão seguir, quem elas vão ouvir, para quem elas vão dar crédito, atenção, valor, importância. E isso é um problema sério. Porque no mundo de hoje, que psicopata tem acesso à internet, tem acesso à mídia, ao poder da mídia, tá muito fácil enganar as pessoas. Tá muito fácil enganar as pessoas. E é por conta desse tipo de gente que engana, que corrompe, que distorce, que leva uma grande multidão numa série de pataquadas, é que a gente vive fazendo retrabalhos de consciência com o público a respeito de vários assuntos, porque infelizmente elas seguem os outros por conta desses 3 critérios. E nunca, em momento algum, qualquer um desses 3 critérios vai servir de base para você determinar se uma pessoa vale a pena ser ouvida ou não. A gente precisa refletir sobre isso. Porque naquela época, eles tinham um critério de Messias, perderam uma enorme chance de ouvirem o verdadeiro Messias por causa dos critérios sociais que eles tinham. Hoje, os critérios são outros. Mas, infelizmente, as pessoas estão ouvindo outros, dando o seu poder, seu valor social, dando importância para aquilo, validando o que essas pessoas dizem só porque elas são bonitas, ricas ou porque elas são famosas. Isso não é critério para a gente definir se uma pessoa é da luz ou não. Tá certo? Bom, sobre 3 yatras, é o seguinte: até onde se sabe, ele é um cometa, certo? Recentemente ele passou pela órbita de Marte, agora está se conduzindo para o seu ponto mais próximo do Sol. E eu anotei algumas coisas aqui, aí é a parte que eu vou ler para vocês, porque, né? Por que as pessoas estão questionando o fato de 3 Yatras ser, por exemplo, uma nave alienígena? Alguns pontos
principais. Eu sei que tem muitos outros. Se vocês quiserem aqui colocar os pontos que vocês estão estudando, ok, é válido também, tá, gente? Um dos pontos que chamou a atenção dos cientistas, das pessoas em geral, é a velocidade. 3 Atlas viajam a mais ou menos 210 mil quilômetros por hora. E os cometas registrados até então, eles viajavam numa velocidade bem inferior. Se você pegar essa velocidade e comparar com a velocidade da luz, aí é como eu brinquei, né, na outra live com vocês. Vai parecer que 3 Atlas é um jegue. Mas se você comparar essa velocidade com a velocidade que a gente consegue atingir na Terra, aí 3 Atlas já é um negócio possante. Bem rápido, bem potente, bem veloz. Isso chamou a atenção das pessoas. Outro ponto. Velocidade e órbita incomuns, que eu falei aqui agora. Composição química atípica, porque ele tem algumas particularidades que tornam esse cometa bastante diferente de tudo que já foi visto, que já foi descoberto até o momento. O comportamento dele, como a Márcia Valentino colocou aqui. Nuvem de gás precoce, ele tem uma particularidade nesse sentido também, que o diferencia de outros cometas. E também existe um apoio de um astrofísico renomado, que esse astrofísico também, quando teve o outro asteroide, que foi o Oumuamua, eu acho que se pronuncia assim, esse astrofísico famoso também falou que esse asteroide era uma nave alienígena. E esse mesmo astrofísico, ele também levantou a hipótese de 3 Atlas ser uma nave alienígena. E quando a gente vê uma pessoa com uma reputação científica falar uma coisa dessa, então é óbvio que a gente vai... Aí tudo bem, né, gente? Aí tudo bem você dar um certo crédito para algo que uma pessoa do meio está dizendo, porque ela tem base para isso, ela tem inteligência, conhecimento para levantar uma questão como essa, ainda que seja uma teoria, ainda que seja uma suspeita, porque até o momento não existe nenhuma prova definitiva de que 3 Atlas seja uma nave alienígena. Nós estamos chegando perto de uma situação que pode dar essa resposta. Recentemente, ele passou pela órbita de Marte, a mais ou menos 27 milhões de quilômetros de distância de Marte. O que, em dimensões astrofísicas, seria uma coisa até perto, né? Daqui a pouco ele vai estar a uma distância mais ou menos de 270 milhões de quilômetros da Terra, mas ainda é uma distância, assim, não é nem longe nem perto, porque a gente está falando do universo, a gente está falando de distâncias realmente gigantescas. Por exemplo, eu até trouxe aqui na última live, Próxima Centauri, que é uma anã vermelha que faz parte do sistema Alfa Centauro, é a estrela mais próxima da Terra registrada até então. Próxima Centauri está aproximadamente 4 anos-luz de nós. Acho que 4,2 anos-luz de nós. Se você viajar na velocidade da luz, você chega em Próxima Centauri em 4,2 anos, se não me engano. Só que a velocidade da luz, gente, é muito superior a 210 mil quilômetros por hora. É muito superior. Então, esse percurso na velocidade do cometa até então levaria muito mais tempo. Agora eu vou falar a questão aí, por que a Márcia comentou isso aí, ó, que a NASA... Eu também li uma matéria a respeito disso, Márcia, que a NASA estaria em alerta. Alguns detalhes do comportamento de 3 Atlas está chamando a atenção dos cientistas. Inclusive, eu li uma matéria, não estou falando que eu... Não estou afirmando isso, eu estou falando que eu li, tá, gente? De que parece que ele tem alguma atividade interna. O cometa tem alguma atividade interna que
dá a entender que levanta a hipótese dele estar gerando energia por conta própria. Então, existe essa suspeita porque ele emite certas luzes que estão levando alguns a acreditarem que ele está gerando energia por conta própria. Isso também alimentou a suspeita e a teoria de que ele seria uma nave alienígena. Recentemente ele passou pela órbita de Marte. Eu não sei se vai dar para eu desenhar para vocês aqui também. Gente, eu vou tentar desenhar, mas é o seguinte. O Instagram, ele vai inverter o que eu vou colocar aqui. Então eu não vou colocar letra, eu não vou escrever palavras, eu vou só fazer uns rabiscos aqui para a gente entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer para vocês. O 3I Atlas, ele tem uma órbita hiperbólica, que significa o seguinte: essa órbita, ela não é determinada pela ação gravitacional da estrela. Então, essa órbita hiperbólica garante que ele atravesse o sistema solar sem ser diretamente influenciado pela órbita do Sol. Vou levantar aqui, peraí. Ó, legal, né, gente? Uma aula interativa com quadro aqui. Para vocês terem ideia mais ou menos do que seria uma órbita hiperbólica. Aqui é o cometa, ó. Ele está fazendo essa trajetória aqui. Recentemente, Marte estava aqui. Aí aqui tem o Sol, né? Vamos colocar o Sol aqui. Eu não vou escrever porque vai ficar ao contrário para vocês. Aqui tem o Sol, aqui tem Marte. Recentemente o cometa passou muito perto de Marte. E sondas, telescópios, aparelhos da Terra que estão em Marte puderam fotografar o cometa, porque estava mais ou menos... eu falei que ia escrever, eu estou escrevendo. 27 milhões de quilômetros de distância de Marte. Então eles puderam captar imagens muito precisas. No entanto, pessoal, eu estou aqui, tá, gente? Houve, dias atrás, um apagão na NASA, segundo as matérias, foi por causa de corte de custo, de gasto, etc. Isso aumentou mais ainda o medo das pessoas, porque até então este seria o momento de pegar essas imagens do 3I Atlas e mostrar de uma vez para a Terra do que se trata esse negócio. Só que a NASA não divulgou nenhuma imagem, nenhuma informação desse tipo chegou para a gente ainda, e isso está alimentando essas teorias a respeito do cometa. Nesse momento, ó, que 3I Atlas passou por aqui, a Terra estava mais ou menos aqui, ó, segundo o que eu vi na matéria. Então está relativamente longe. A gente está falando aqui de uma distância de milhões de quilômetros, tá? Agora, depois que ele passou por Marte, ele está se aproximando do seu ponto mais próximo do Sol. É aí que eu quero chegar com vocês na nossa conversa aqui. Porque é o seguinte, deu para entender isso aqui, né? A prova definitiva, se 3I Atlas de fato é uma nave alienígena ou não, pode acontecer agora, mais ou menos no dia 29 de outubro, porque ele vai atingir o ponto mais próximo do Sol. Existe uma teoria que as pessoas levantam de que se ele for uma nave alienígena, ele pode realizar uma manobra quando chegar nesse ponto mais próximo do Sol. Tem um nome que é dado para isso, eu vou pegar aqui e passar para vocês. Quando ele atingir esse ponto, ele pode usar a força gravitacional do Sol para mudar de rota. Fazer uma manobra e mudar de rota. Trabalhando dentro da teoria de que se ele fosse uma nave alienígena, porque, vou voltar para o quadro aqui, tá, gente? Nessa rota aqui, ó, hiperbólica, ele vai embora. Daqui a pouco ele vai sair do sistema solar. Vamos imaginar que isso aqui seja o limite do sistema solar, certo? Se lá para o dia 29 de outubro ele não realizar essa manobra,
Porque é impossível um cometa fazer isso. Esse tipo de manobra só pode ser feita por um objeto, por uma nave, algo inteligente com tecnologia para isso. Então, se ele passar direto, eu acredito que os cientistas estão esperando esse momento para dar alguma informação. Eu estou falando com vocês aqui a caráter de ciência primeiro, tá, gente? Depois eu vou trazer a visão espiritualista e metafísica. Eu acredito que eles estão esperando chegar o dia, o final de outubro, para terem essa certeza. Porque se ele não fizer essa manobra, então é como se eles tivessem 100% de certeza de que ele é um cometa e ele vai embora. Agora, se chegar no dia 29 e ele fizer essa manobra, porque se ele se aproveitar dessa energia, desse campo do Sol, para mudar a sua rota, se isso acontecer, então nós vamos ter a certeza de que a gente está lidando com uma tecnologia e não com um asteroide, não com um cometa, não com algo de ordem natural, mas artificial. Eles tiraram fotos desse cometa quando passou perto de Marte. E eu acredito, essa é uma teoria minha, tá, gente? Eu acredito que eles estão esperando esse momento chegar para terem a certeza de que ele é um cometa ou de que ele é uma nave, para poder afirmar para as pessoas. Porque o que é que pode acontecer, e lá vou eu levantar de novo, que eu tenho que desenhar outra vez, calma aí. O que é que pode acontecer na visão de alguns conspiracionistas, de pessoas que estão teorizando, tá, gente? Nada disso que nós estamos falando aqui, dessa manobra, é algo cientificamente esperado. Nada disso é certo, são teorias, são coisas que eles estão levantando. Vamos supor, tá? Lembra que eu falei que a Terra está aqui, né? Só que na órbita ela gira, Marte vai se afastar. E nesse momento do ano, por exemplo, nós estamos bastante longe de Marte. Numa época do ano, se você olhar o céu, você vê Marte. Eu sempre consigo localizar. Mas nessa época do ano você não vê, porque Marte está de um lado e a Terra está de outro. Nesse momento, o cometa está passando atrás do Sol para nós. Nós estamos aqui, ó. O Sol está aqui, o cometa está lá. Mas se ele quebrar essa manobra, gente, novamente eu reitero aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é teoria, tá? São teorias. Se ele mudar de rota, se ele fizer essa manobra, olha o que é que pode acontecer. Essa é a órbita da Terra, certo? Eles estão com suspeita, uns estão com medo, outros estão conspirando. Existe essa suspeita rondando por aí, de que na hora que ele quebrar essa rota, ele venha para cá e a gente se encontre com ele. Certo? Vocês estão me vendo direitinho? Tá travando? Tá funcionando ok? Deixa eu voltar aqui, acho que agora eu posso sentar aqui. Deu para vocês entenderem meu raciocínio aqui? Então essa tem sido a suspeita e o medo de muitas pessoas. De que na hora que ele realize essa manobra, ele mude a rota e venha ao encontro da Terra. Gente, se isso acontecer, como eu falei, aí nós vamos ter a prova definitiva de que o cometa não é cometa e sim uma nave. Mas até então, gente, a probabilidade de que isso aconteça ainda é mínima, se comparada à probabilidade de que ele seja, de fato, um cometa. Porque a composição dele é de cometa, ele se comporta como cometa, ele tem uma rota de cometa, uma órbita de cometa, ele está numa rota de cometa. Até então ele está sendo um cometa, com certas peculiaridades, com certas diferenças, que fazem com que ele seja, no mínimo, interessante. E acredito eu, se ele seguir adiante,
aí sim a NASA vai liberar para as pessoas as imagens, as fotos, as informações do que é que seria, então, a respeito de composição, né, molecular, essas coisas aqui, eles estão estudando, acredito eu. Agora, baseado na ideia de 3I Atlas ser uma nave alienígena, se for quê? O que o Caio falou aqui? Só um minutinho, gente. Não sei o que ele falou, não. Se for uma nave alienígena, e se somente isso acontecer, aí, nós vamos, se der tempo, nós vamos ter uma outra live para discutir a respeito do que é que pode ser feito com relação a isso, da nossa parte. Tá bom? Agora o que eu digo para vocês é o seguinte, a única coisa, isso pode não ser uma coisa muito legal de ouvir, tá? Mas a única coisa que faz com que as pessoas tenham medo disso, agora eu estou falando de espiritualista para espiritualista, tá? A única coisa que faz com que as pessoas tenham medo disso é falta de espiritualidade. É a única coisa que faz com que a gente tenha medo disso. É falta de espiritualidade. Porque se a gente realmente tivesse espiritualidade, de fato, a gente não teria medo de nada disso. Por quê? Porque nós teríamos conhecimento suficiente a respeito dos nossos irmãos interestelares, a respeito dos extraterrestres, a respeito do corpo governante do planeta Terra. E agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hipotética, tá, gente? Eu não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Só uma pergunta. Se, supondo que ele seja uma nave, só perguntar para vocês mesmos. O que é que vocês acham que ele é? Se ele for uma nave alienígena. Enquanto vocês me respondem, eu vou apagar o quadro aqui, tá? Se ele for uma nave alienígena, o que é que vocês acham que ele é? Vocês têm algum palpite? O que é que vocês acham que ele é? A Fabiana colocou seres mais evoluídos. A minha mãe colocou nave do bem. A Márcia Valentina não tem um pingo de medo. Que bom. Eles não estariam aqui sem autorização dos mestres. Alguém mais dá algum palpite do que seria? O que o Caio colocou aqui? Que o Caio colocou alguma coisa aqui. Só podemos chorar. São seres que podem ter perdido sua rota sem intenção de cair aqui ou estão vindo na Terra para conhecer. O que preocupa é que assim que eles chegarem, não vão receber da forma que deve. Ah, sim, da nossa parte, Kelly, entendi. Agora, gente, se for uma nave, o mais provável, é porque esse desvio de rota que eu trouxe para você, gente, é uma suposição, tá? É uma ideia. Eles têm que se for, né, uma nave, eles acham que isso pode acontecer. Pode acontecer. Não quer dizer que se ele for uma nave, que ele vai obrigatoriamente mudar de rota e vir ao encontro da Terra. Não. Até porque se eu fosse um extraterrestre passando pelo sistema solar, tudo que eu não ia querer é vir para cá, né? A gente sabe como é que o couro come aqui na Terra, né? Tudo que eu não ia querer é vir para cá.
Então, o mais provável, pessoal, é que sendo cometa ou nave alienígena ou uma sonda extraterrestre, o mais provável é que ele prossiga seu caminho, até porque nesse momento em que ele tiver a opção de fazer essa convergência, essa curva, mudar de rota, ele vai estar a 270 milhões de quilômetros de nós. Então, muito provavelmente, ele não tem nenhum interesse na Terra. Agora, teorias sugerem de que seria uma nave interestelar se disfarçando de cometa. Por quê? Ele foi detectado mais ou menos no meio do ano, dentro do Sistema Solar. E a gente sabe que, assim, nós não somos seres com uma tecnologia muito avançada, né? Perto deles no quesito velocidade, nós somos verdadeiros jabutis, né? Mas nós temos certo poder bélico, nós temos armas poderosas, né? Nós não somos tão assim indefesos como civilização. Estou argumentando dentro da ideia de ser uma nave inimiga, tá, gente? Tudo isso aqui é só conversa, pelo amor de Deus. Conversa. Então, se eles têm uma má intenção com relação a gente, se eles têm uma má intenção e querem se aproximar da Terra por algum motivo, né, que eu não sei qual, honestamente, uma nave que viaja a 200 e tantos mil quilômetros, que praticamente atravessou o Sistema Solar em questão de meses, vai querer o quê com esse povo aqui? Mas enfim. Porque para os conspiracionistas nós somos meio que o centro do universo, né? Eles teriam se disfarçado de cometa para que a gente não os captasse. Então até então a gente está achando que é um cometa, então eles vão passar por aqui de boa e a gente não vai fazer nada. Porque o momento em que ele até então se declarar extraterrestre, que seria o momento de mudar de rota, porque um cometa não faz isso, tá? Então, se ele mudar de rota, ele vai estar assinando embaixo, só o extraterrestre. E no momento que ele assinar isso, já seria tarde demais para a gente se posicionar contra. Porque 270 milhões de quilômetros é longe, mas para uma nave que viaja nessa potência, não é tão longe assim. Esse é o medo das pessoas. Que sejam seres hostis, que venham nos atacar por algum motivo, nos fazer algum mal por algum motivo. Agora vamos falar a verdade, gente. Vocês acham mesmo que precisa de um extraterrestre descer aqui e fazer tipo lá o filme de Hollywood, meter bomba e meter raio laser, destruir todo mundo e fazer o cacete a quatro? Pelo que eu vejo, todos os dias, o ser humano faz isso muito bem. O ser humano já está fazendo isso muito bem feito. Esses extraterrestres que eu vejo que estão destruindo a Terra, somos nós. Sabe por quê? Porque você não é um ser humano, você está na condição de ser humano. Você é um ET. Você veio de um outro planeta, de uma outra estrela, de uma outra galáxia, não sei. E você está passando um período aqui para evoluir. Seu objetivo aqui é esse. Mas quantos de nós estão aqui no planeta hoje e prejudicando o planeta? A Kelly colocou nos filmes, eles só descem nos Estados Unidos. Então, olha, se eles descerem aqui, pelo menos eles vão ter um povo que é mais receptivo, caloroso. Aqui tem carnaval, aqui tem samba, aqui tem pagode, aqui tem funk, tem essa quebradeira toda. Pelo menos se divertir aqui eles vão, né? Mas em termos de tecnologia, de potência econômica, nós ainda estamos caminhando para chegar lá. Não que não temos condições, temos muitas. O Brasil é um país riquíssimo de tantas coisas, de cultura, de fauna, de flora, de espiritualidade. Nós somos ricos, embora nós não reconheçamos isso como poderíamos reconhecer. Nós somos uma potência nesse sentido muito maior
do que os Estados Unidos. Nesse sentido que eu falei. Muito maior. Mas, né, eles gostam de descer nos Estados Unidos, né? Vamos deixar eles lá nos Estados Unidos, porque eles fiquem por lá. Mas vamos falar agora o seguinte, gente. Desde que o mundo é mundo, existe ação extraterrestre na Terra. E eu vou provar para vocês isso aqui dentro da própria Bíblia. Desde que o mundo é mundo, existe movimento extraterrestre. A começar do nosso avatar principal, Jesus. Tá. Ele falou que ele veio do Pai, né? Meu reino não é deste mundo. Então Jesus publicamente se declarou extraterrestre. Publicamente. Se declarou extraterrestre. Então, na própria Bíblia, a gente já viu que o mundo está sofrendo ação, intervenção extraterrestre há muito tempo. Jesus, vou ter que voltar aqui de novo. Vou desenhar aqui para vocês um negócio. Para vocês verem como a gente sofre influência de extraterrestre há muito tempo. Vou desenhar aqui. Vamos imaginar, bom que o microfone está pendurado aqui, vocês estão me ouvindo. Aqui, ó, é a Terra. É o globo terrestre. Eu vou colocar a letra T, porque a letra T não vai mudar para vocês, que o Instagram ele inverte, né? Tá. Seguindo o raciocínio do próprio Jesus, ele falou assim, quando ele estava vivo: eu vou para o Pai, certo? Porque o Pai é maior do que eu. Vou colocar um J aqui para ficar ao contrário para vocês, tá? Jesus, nosso querido avatar Jesus. Ele falou que vai para o Pai porque o Pai é maior do que ele. Vamos colocar um P de Pai. Aqui é o Pai, tá, gente? Pai, Jesus. Então a gente entende que o extraterrestre Jesus disse que todo o poder foi dado a mim no céu sobre a terra. Tá, ele tem todo o poder sobre a terra. Foi entregue a Jesus pelo Pai. O Pai, na visão cristã, seria Deus, certo? Mas na visão espiritualista seria a hierarquia superior. Porque nós temos o Cristo da Terra e nós temos também o Cristo do sistema solar. Está ao contrário, mas é CSS, Cristo do sistema solar. Esse Cristo do sistema solar, ele está acima de Jesus. Então a gente pode entender o Pai como sendo também o Cristo do sistema solar. Na Bíblia, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Na Bíblia, o tempo todo, nós temos a ação aqui, ó, nessa parte, abaixo de Jesus, a ação extraterrestre o tempo todo acontecendo aqui. Desde do princípio, lá conforme Gênesis, nós temos uma ação extraterrestre direta na Terra. Lá em Gênesis, quando Deus, aspas, tá, vai criar o homem, ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse Deus que criou o homem não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, essa ação extraterrestre, dirigida por Jesus, está acontecendo desde que o mundo é mundo. E se você já leu a Bíblia, em algum momento, você sabe que sempre tem extraterrestre agindo na Terra. Então, falar que
a presença extraterrestre é uma novidade? Não é. Desde que o mundo foi criado, os extraterrestres estão agindo aqui sobre a regência e autorização de Jesus. Quem são esses extraterrestres que estão agindo sob a interferência de Jesus? Essa é fácil, não precisa me responder, é só para vocês pensarem, tá? Mas quando você lê os evangelhos, quando você lê a Bíblia, você sabe quem são esses extraterrestres que estão atuando debaixo da autoridade de Jesus. O tempo todo. E estão atuando até hoje debaixo da regência de Jesus. O tempo todo, esses extraterrestres estão atuando na Terra. Então, se essa nave, ou se esse cometa for uma nave, não é nenhuma novidade a presença extraterrestre na Terra. Se você quiser ver extraterrestre, estou falando sério com vocês, basta que vocês se isolem, basta que vocês se dirijam até um lugar afastado, à noite, e observe o céu. Você vai ver, em algum momento, alguma atividade extraterrestre acontecendo. Porque isso está acontecendo o tempo todo. Extraterrestres autorizados por Jesus a trabalharem aqui, e muitos desses extraterrestres atuando em nome dele. Agora nós temos uns outros extraterrestres que deveriam estar atuando em nome dele, mas não estão. Receberam o chamado convite de Jesus para virem para cá ajudar a Terra, mas não estão fazendo isso. Esses extraterrestres que não estão fazendo isso, que não estão colaborando com o projeto de Jesus, que é o projeto do Pai, eles estão no poder da Matrix, do mundo. E estão comandando a Terra da quarta dimensão. O que eu coloquei aqui, ó? Terra, plano superior onde Jesus está, e aqui, ó, esse plano, essas dimensões intermediárias, é onde eles estão atuando. É onde eles exercem poder, influência, debaixo de Jesus aqui. E nós temos um pessoal que está do lado de Jesus, desde que o mundo é mundo, e temos um pessoal que não está do lado de Jesus, mas que está aqui, governando isso aqui, a Terra. Então, a ação extraterrestre já está acontecendo desde que o mundo é mundo, isso não é novidade. Agora, um outro ponto que eu preciso que vocês tenham em mente é o seguinte. Muita gente fala que a NASA está ocultando fatos, né? A NASA não está divulgando, a NASA está com medo. Aí saiu matéria de que eles estão se preparando para, de repente, alguma invasão, algo do tipo, porque é bem do ser humano, nessas teorias tridimensionais. É o seguinte. Muita gente fala, a NASA está escondendo coisa. Se a NASA estiver escondendo coisas, será que é por maldade, gente? Pode ser por maldade, pode ser porque ela não quer que a gente saiba por um motivo de interesse econômico, interesse político. Tá. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês acham que a humanidade está pronta para lidar com uma informação dessa? Se os espiritualistas estão morrendo de medo, a maioria dos espiritualistas estão morrendo de medo. Olha para vocês verem, a maioria dos espiritualistas que eu vejo estão morrendo de medo do cometa. Vocês acham que a humanidade, de modo geral, tem condição, no momento, de lidar com a informação a respeito de vida extraterrestre? Não está.
Porque se você fala, ó, se aparece um cometa com um comportamento diferente, um astro com um comportamento atípico, já é o suficiente para virar esse burburinho todo. Agora você imagina se falar que esse cometa é uma nave. Só ver o que o diretor me mandou aqui. Imagina se falar. Teacher, a NASA está escondendo coisa? Gente, deixa eu me posicionar com respeito a isso aqui. É uma situação muito complicada quando as pessoas perguntam para a gente, que é médium, que tem contato com o plano superior, ai, Teacher, a NASA está escondendo coisa. Se eu virar para vocês e falar que não está escondendo, se estiver, eu estou mentindo para vocês. Se eu disser para vocês que a NASA está escondendo coisas, e de fato ela está escondendo coisas, então eu posso ser acusado de falar uma coisa que eu não tenho prova. Vocês percebem a situação de um trabalhador da luz? Se eu viro para vocês e falo que, gente, a NASA está escondendo coisa de vocês. Eu estou passando uma informação que eu não posso provar com os meus meios físicos. Eu posso provar com os meus meios mediúnicos. E de fato, mediunicamente, eu tenho muita informação a respeito. Mas se eu disser algo do tipo aqui, eu vou ter que provar. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas se uma pessoa da NASA tiver alguma informação a respeito da minha live e assistir eu falando, a NASA está escondendo coisas de vocês, vai dar ruim para mim. Entende? Vai dar ruim para mim. O que é que eu posso dizer para vocês? É o que sempre eu disse desde o começo desse trabalho. Nós precisamos buscar o conhecimento, porque a chegada dos extraterrestres a esse planeta não é algo que vai acontecer, minha gente. É algo desde que o mundo é mundo acontece. E para quem se diz cristão ou para quem passou por religiões cristãs, sabe que o próprio Jesus predisse que voltaria, que num determinado momento ele interferiria no sistema da Terra. Ele disse isso. Os evangelhos falam isso. Atos dos Apóstolos fala isso. Se você ler lá, você vai ver que um dos anjos que está presente na ascensão de Jesus fala para os discípulos, esse Jesus que vocês viram subir, vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Então, isso já está escrito. E quem dá credibilidade aos evangelhos, quem dá credibilidade às palavras de Jesus, porque eu dou, sabe que haverá em algum momento uma interferência. Estamos sendo preparados para isso. A Márcia, se for ele, não, Márcia, isso eu posso te garantir, não é Jesus, tá? Porque Jesus tem completo acesso à Terra, a hora que ele quiser, não precisa de uma nave que atravesse o sistema solar, não. E outra coisa, gente, sabe por que não pode ser Jesus? Porque ele disse que ele pegaria a humanidade de surpresa. 3 e Atlas não é surpresa. A gente já detectou 3 e Atlas desde o meio do ano. A gente está monitorando 3 e Atlas, então não pode ser Jesus. Uma outra coisa, não acreditem em ninguém que fale que sabe data das coisas. Porque nem Jesus, que está no comando planetário, tem acesso à informação de dia, de hora, de que jeito. Nem Jesus tem esse acesso. Se nem Jesus, que é o comandante da Terra, sabe a hora que ele terá que intervir, porque só o Pai sabe, só o comando acima de Jesus é que vai determinar quando vai acontecer, vocês acham que Jesus, que o pessoal daqui sabe alguma coisa de data? Olha, gente, cuidado, porque tal ano vai acontecer. Quantas vezes? E eu já falei para vocês muito isso.
Quantas e quantas pessoas suicidam, realizam verdadeiras seitas, se matam, se desesperam, criam alarde, desespero nos outros, inventam um monte de teorias terríveis que só geram medo, pânico, desespero nas pessoas, com temas semelhantes a esse que a gente está vendo agora, do 3 e Atlas. Isso faz com que pessoas... Gente, nós estamos falando de um mundo que tem pessoas com depressão. Nós estamos falando de um mundo com pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, de transtorno do pânico. Nós estamos falando de um mundo de pessoas que estão sem esperança. Muitas pessoas estão sem esperança. Muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas não têm o menor conhecimento de nada do que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de um mundo com esse tipo de pessoa. E nós estamos aqui como faróis da luz. Não é para colocar o pé na garganta das pessoas e desanimá-las de vez. A gente está aqui para dar esperança. A gente está aqui para dar força. A gente está aqui para curar. A gente está aqui para salvar. A gente está aqui para resgatar. A gente está aqui para levantar o nosso semelhante e não para diminuí-lo. E não para fazer com que ele entre numa vibração negativa. E não para fazer com que ele entre no medo, no desespero. A gente está aqui para dizer, olha, independente do que aconteça ou não, você é capaz de mudar a sua vida. Você é capaz de se melhorar como indivíduo. Essa é a mensagem de Jesus. Então, é de uma covardia tão grande, é de uma falta de caráter, na minha opinião, tão grande, uma pessoa com uma posição de mídia entrar na internet, seja por qual canal for, para disseminar o medo, para apavorar as pessoas, só para chamar atenção para si. É muito narcísico esse tipo de coisa. Não é humano esse tipo de atitude. Um ser humano que quer o bem para o seu semelhante não faz do seu veículo de comunicação um meio de criar alarde, medo, pânico nos outros. Você imagina uma mulher grávida, uma gravidez de risco. O sonho da vida dela é ter um filho. E finalmente ela conseguiu engravidar. Mas ela sofre de ansiedade ou de outros problemas de saúde. E ela está tentando se espiritualizar. Tudo que ela quer é ter a chance de viver esse sonho. Dar à luz a esse filho, ter uma vida com esse menino, trazer esse espírito para a terra. E vem com perdão na palavra, um panaca. É um panaca para fazer isso. Com informações do tipo, para gerar medo, desesperança, desespero em pessoas como essa mulher aqui do meu exemplo, é de uma crueldade, é de uma falta de humanidade terrível. E tem muitas pessoas, por isso que eu comecei essa live dizendo a vocês dos critérios que vocês estão usando para ouvir as pessoas na internet. Se vocês querem os critérios corretos, é só vocês olharem que, ó, ele é a nossa forma, ele é o nosso modelo perfeito. Compara com ele. Compara com ele que não foi nem um homem muito bonito no seu tempo, não foi o que Isaías disse? Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse? Jesus não era um homem rico? Jesus não era um homem famoso? Jesus não era um boy padrão? Jesus não queria conquistar as pessoas por camadas superficiais de percepção humana. Jesus queria transformar as pessoas de verdade. Então, qualquer que seja a pessoa que se afirme espiritualista, ela precisa seguir os critérios do mestre, de todos. Do contrário, ela está sendo covarde. Do contrário, esse sujeito está sendo um panaca. Não perca mais o seu tempo de seguir pessoas que apregoam medo, que colocam desespero nas pessoas só para chamarem atenção para si mesmos. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, na minha opinião, nem se classifica como ser humano. Um ser humano não faz isso. Kelly, exatamente. Fazer a pessoa ter medo faz com que com certeza, Kelly. A ideia é essa, gerar pânico. Porque se gerar pânico, é mais audiência para o panaca. O panaca quer audiência. Só que o panaca,
ele conquista um público para o canal dele, para o trabalho dele, mas o pessoal da quarta dimensão que não segue Jesus, através do medo, tem a oportunidade de roubar energia. Porque o medo, né, a ansiedade, a adrenalina, faz com que a gente libere uma energia vermelha, que é altamente nutritiva para os da quarta dimensão. Energia vital do chakra base. Essa é a energia que eles querem. Então, por isso eles gostam tanto de promover medo nas pessoas. A gente está aqui para promover a esperança. A gente está aqui para alimentar os corações daqueles que precisam de ajuda. A gente está aqui, como Jesus disse, é para estender a nossa mão para o nosso próximo e levantar ele, não é derrubar ele de vez, não. Quem faz isso, não, desse time aqui não. Quem faz isso é do outro time. É um outro time que joga pesado. Infelizmente joga pesado, tá? A live vai ficar gravada assim, viu, gente? Agora, esses extraterrestres, gente, estão se comunicando com a humanidade através da mediunidade há muito tempo. Quer ver isso? Na própria Bíblia, tá lá, ó. Na própria Bíblia está dizendo isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. O tempo todo, através da mediunidade, os extraterrestres estão interagindo com a humanidade. E tem gente que tem a pachorra de dizer que não existe prova da mediunidade. Essa pessoa com certeza nunca frequentou um centro espírita, um centro umbanda, nunca teve nenhum tipo de experiência mediúnica. Porque gente, a Matrix, o sistema da Matrix é que não quer admitir, tá? Mas prova tem. Assim como prova da existência extraterrestre. Já existe. Porque OVNIs são registrados todos os dias nos céus do nosso planeta. Então, a prova está aí. Como eles não podem colocar dentro da caixinha deles, da caixinha tridimensional, eles falam que não pode ser provado. Mas está o tempo todo sendo provado. O tempo todo você está vendo a prova da existência da mediunidade, da interação dos espíritos com os seres humanos. O tempo todo existe prova de todos os tipos para quem quiser ver. Na minha vida, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida da mediunidade, até porque eu vivo uma vida baseada na minha interação mediúnica. E quem convive comigo mais de perto, como Siokai, por exemplo, sabe do que é o fenômeno da mediunidade? E por clarividência, né, eu acabo antecedendo para ele um monte de coisa que acontece, que vai acontecer na vida dele. Mediunidade. Então, quando você convive com o médium, assim, você vê que realmente está claro que a mediunidade é um fenômeno comum e natural do ser humano. Só não acredita quem não quer. Só não acredita quem realmente tem uma mente muito fechada para admitir a realidade das coisas que a mediunidade nos mostra o tempo todo. Então, o que eles esperam? Que os espíritos se comuniquem de que jeito? Sendo que os espíritos precisam de ectoplasma para falar com a gente. O aparelho de comunicação, até o momento, é o ser humano. Eles podem usar a transcomunicação instrumental, como já usam, claro que podem, mas ainda precisam de ectoplasma. Nós vamos evoluir ao ponto deles não precisarem mais. Aí nós vamos poder fazer uma live com o ministro do nosso lar, da colônia Renascer, de Alvorada Nova, de outras colônias. Nós vamos poder ter lives com mentores do plano astral, porque nós vamos conseguir desenvolver essa tecnologia. Até o momento a gente não tem. Enquanto a gente não tem, a gente precisa de ectoplasma. Os espíritos precisam de ectoplasma. Por isso que se comunicam através das pessoas. E se você quiser prova da mediunidade, está mais acessível do que você imagina. Como uma pessoa uma vez veio questionar para mim a autenticidade da magia da transformação, que é uma ferramenta extraterrestre, diga-se de passagem, uma ferramenta mediúnica. E a pessoa falou assim para mim: essa MT é placebo. A pessoa acredita que recebeu,
Então, por ela acreditar que recebeu, acontece alguma melhora na vida dela. Aí eu falei assim, então tá bom. Você vai lá num blog e você vai ver um monte de depoimentos da MT em animais. Eu tenho N casos de MT, inclusive um foi parar no livro, que uma cadelinha em estado terminal de saúde. A saúde dela foi completamente restaurada. E como é que a cadelinha fez isso? Sendo que ela não tem consciência para saber que recebeu a MT. Os inúmeros casos de doenças tratadas com MT em animais, de casos documentados por nós, do sucesso do tratamento em animais. E aí como é que você vai dizer? Que o animal não sabe que está recebendo MT. Como é que ele sai de um estado terminal e volta? Como é que não tem algo ali atuando, se um animal não sabe de nada? Com os meus, isso é direto. Qualquer coisinha que acontece, coloca a MT, eles estão brincando no jardim, e daqui de dentro da casa eu já transfiro a MT para eles. De repente, ué, mas eles não estão sabendo de nada. Eles não fizeram protocolo, não leram livro, não assistiram palestra. Como é que... Entende? Então, é questão de você correr atrás das suas evidências e ver que o que não faltam são evidências da atuação extraterrestre na Terra. Agora, nós estamos sendo preparados para um contato mais próximo com os nossos irmãos interestelares. Mas, quando você anda na rua, todos os dias, quando você conversa com as pessoas todos os dias, a gente percebe que existe um longo trabalho de conscientização espiritual na Terra, para que a gente possa, de fato, interagir com irmãos interestelares num nível digno. Porque até o momento, os espíritos falam através de médiuns e entra aqui, sai aqui. A pessoa estuda e entra aqui, sai aqui. Continua fazendo a mesma coisa, continua negando a realidade, continua fazendo de conta que não vê, continua... Entende? Deixa eu ver o que mais que eu pego aqui para a gente conversar. Tá, como podemos nos preparar para um contato? Isso eu vou responder se o tal cometa mudar de rota e vier ao nosso encontro, aí a gente vai sentar e conversar sobre o que tem que fazer se estiver a caminho. Do contrário, a gente não precisa se preocupar com isso ainda, até porque a nossa parte é iluminar. A gente precisa buscar a nossa iluminação. E se eu souber da minha iluminação, eu vou saber o que eu preciso saber. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem tanta coisa que a gente podia falar dentro disso, mas, né? Nos resta, como seres humanos, aguardar o dia 29, né? É 29 de outubro que ele vai atingir o ponto máximo lá? Vamos esperar esse momento para a gente saber o que é que está lá, né? O que eu acho mais engraçado é como as pessoas fazem de algo tão corriqueiro, que é a movimentação de um astro, esse escândalo todo, né? É uma negação da realidade imensa. É uma negação do óbvio, tão grande. E não é culpa desses espíritos, não, porque muitos, gente, a gente já falou sobre isso, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de espíritos estão aqui na Terra pela primeira vez. Vêm de mundos problemáticos, vêm de ciclos kármicos problemáticos. Eles não sabem lidar com a vida dinâmica expiatória da Terra. Então, quando eles
renascem aqui, quando eles tomam consciência de quem eles são, aqui na Terra, essa infantilidade moral, essa infantilidade espiritual, essa superficialidade espiritual, porque são espíritos que não estão preparados ainda. E como é que vão estar preparados? Nascendo de novo, né? Nascendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que estejam prontos. Se Jesus nos der esse tempo, aliás, der esse tempo para eles, né? A gente vai ter uma humanidade recuperada. Se Jesus não der esse tempo para eles, eles serão deportados para outros mundos onde eles continuarão a sua trajetória. E os extraterrestres, gente, eles não falam só através dos médiums, não, tá? Eles vêm aqui. Eles vêm aqui e falam. Como, Tite? Porque eu não estou vendo extraterrestre nenhum. Como é que você acha que eles vêm aqui? Você já viu algum extraterrestre descer da nave e conversar com alguém aqui? Você já viu isso? Não, né? Então como é que você acha que os extraterrestres vêm aqui? Como é que vocês acham? Simone, uma trabalhadora da luz, abençoada. Como terapeutas, como lidar com essas pessoas que vivem pedindo ajuda, fazendo terapias, porém não fazem o tema de casa delas e voltam pedindo auxílio? Cansa. Eu sei, Simone, cansa. Mas qual que é a tarefa de uma macieira? Dar maçã. A pessoa vai comer maçã, algumas pessoas vão pegar a semente da maçã e vão plantar um outro pé de maçã, uma outra macieira, mas outros vão voltar para querer comer a maçã da macieira. Então a tarefa de uma macieira é dar maçã. A tarefa de quem é luz é dar luz. Óbvio que eu não estou colocando em pauta aqui a nossa relação pessoal com as pessoas. Eu não estou colocando em pauta aqui os limites necessários para que haja respeito, né, entre essas trocas, porque existe uma política, uma ética, um limite, um bom senso. E nós, como profissionais, temos o direito de estabelecermos esse limite, caso alguma pessoa tente ultrapassá-los. Porém, Simone, no geral, a nossa tarefa é fazer aquilo que somos. Assim como uma macieira dá maçã, a nossa tarefa é dar luz. Se é isso que eu vim fazer, então é isso que eu preciso oferecer o tempo todo. Até porque nós temos o nosso exemplo, ó, que está aqui há bilhões de anos, ajudando uma humanidade que não faz o dever de casa, uma humanidade que não leva a sério o seu processo de iluminação, ainda em sua maioria não leva. E o que é que Jesus faz? Continua ajudando. Márcia colocou uma coisa interessante aqui, ó. Encarnando. É assim que o ET vem, encarna, faz o trabalho dele, desencarna, daqui a um tempo ele volta de novo, ajuda de novo, desencarna, volta, ajuda de novo, desencarna, volta, ajuda de novo, desencarna, e assim vai. Porque a gente tem que ser o que a gente é. Entende? Nós vamos colocar limites que são saudáveis, mas não há como evitar ser o que nós somos. E é para isso que nós estamos aqui. Pessoal, espero que essa live tenha clareado a mente de vocês. A mensagem mais importante que eu quero deixar aqui é o seguinte: independente do que seja, três iatras, do que ele venha fazer, do que ele não venha fazer, eu preciso que você saiba o que é que você está fazendo aqui.
É isso que é o importante. Você saber o que é que você está fazendo aqui. Se você souber o que é que você está fazendo aqui, quem é você, que tipo de vida você quer ter, que tipo de caminho você quer trilhar, se você tiver essas respostas, então você tem as respostas que você precisa. Independente do que aconteça. Saiba quem você é, o que é que você está fazendo aqui, para o que é que você veio. E eu tenho a resposta para você. Você veio evoluir e você veio servir. É para isso que você está aqui. Se você sabe disso, então você sabe tudo o que você precisa saber. E faça o melhor que você pode. Porque no momento certo, Jesus vai interferir nisso aqui. Não há nada que possamos fazer para evitar. Nada que possamos fazer para evitar. Nem antecipar. Ou saber, olha, está chegando. Não. Ele já falou quais são os sinais, gente. Ele já falou. Lá nos evangelhos. O que importa? Importa que quando Jesus tiver que fazer o que ele tiver que fazer, ele nos encontre fazendo a tarefa de casa, que é representando-o com todo o nosso ser, com todas as nossas atitudes. É isso que importa, tá bom? Um beijo para vocês. Essa live vai ficar aqui, depois vai para o YouTube, tá? Eu acho que eu vou colocar a live completa lá. E é isso. Uma excelente noite para vocês, tá bom? Qualquer atualização da ciência, a gente volta aí para conversar a respeito. Bye, bye.